Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Marcelo Lima Barbosa, sou técnico em segurança do trabalho e estudante de engenharia de produção. E o que a gente vai ver nesse canal, certo? São temas ligados tanto à questão de engenharia, propriamente dita, engenharia de produção mais especificamente, né? E também segurança do trabalho, tá? E para começar aí, hoje, tá? Vamos estar falando um pouco, né, sobre processos de fabricação, certo, gente? Isso aí é um pouco mais voltado à parte de engenharia, né, e engenharia de produção. Isso a gente estuda por volta do terceiro, quarto período, dependendo aí muito da grade curricular da disciplina, né? Aliás, da faculdade, né? A gente vê processo de fabricação. E é uma disciplina muito importante porque dentro dela nós vemos, né, os vários tipos de processos, né, utilizados em indústrias, certo? E qual a importância disso para nós como engenheiros, né? Para que a gente possa escolher a tecnologia adequada para aquele nosso processo, tá? Para a nossa fábrica, para a nossa empresa lá. Então é muito importante que a gente conheça qual vai ser o tipo de processo que vai ser utilizado, né? Qual o tipo de material que vai ser utilizado, certo? E qual o tipo de produto que vai ser gerado, né? Entrada, transformação, saída, certo? Muito importante que a gente tenha isso em mente, porque através disso é que nós vamos determinar qual o tipo de máquina, qual a tecnologia necessária para que a gente consiga fazer esse processo de transformação. Entrada, né, são os insumos, processo de transformação, a produção, a fabricação, a transformação e a saída, que é o material acabado, produto acabado que vai ser entregue ao mercado, certo? Diante disso, também é importante frisar que uma vez determinado o tipo de processo que vai ser feito, que vai ser utilizado, certo? É muito importante se conhecer qual o material que vai ser utilizado, né? E aí a gente remete um pouco, isso a gente vê em outro vídeo, tá? Em outra oportunidade, a gente remete um pouco à ciência dos materiais, tá? E aí a gente vai ver cadeia dos materiais, materiais cristalinos, suas propriedades físicas, mecânicas, elétricas, térmicas, tá? Para que a gente possa estar juntando tanto a ciência dos materiais, o tipo de material, matéria-prima utilizada, com o material, com o meu processo de fabricação que vai ser envolvido nessa cadeia, nesse conjunto de transformação, tá? Então, vamos falar um pouco hoje sobre o processo de fabricação, tá? Então, vamos lá. O processo de fabricação, gente, é bastante amplo, né? Não é nada novo, por sinal, certo? Então, a gente vê aí, ó, que desde a idade da pedra já existia o processo de fabricação. Mas, professor, como assim? O processo de fabricação já existia? Pois é, desde a idade da pedra. Então, lá na idade remota, né, os seres já utilizavam, por exemplo, as pedras. Então, eles transformavam as pedras em instrumentos cortantes, certo? Para que eles pudessem cortar árvores, né, cortar madeiras em geral, cortar carnes, matar animais, enfim. Então não é nada novo, tá? Só que aí no decorrer do tempo as coisas foram mudando, foram evoluindo. Então tá aí para vocês, a Revolução Industrial foi o grande marco, né? A grande transformação, né, dos processos, né? Até então nós tínhamos inclusive uma era artesã de fabricação, as coisas eram feitas de forma artesanal. Nós não tínhamos tanta tecnologia envolvida nos processos de produção, nem de fabricação. E aí, na Revolução Industrial, começou o aprimoramento dos processos, tá, gente? Então, vamos lá. E aí, surgiu alguns tipos de processos, né? Que esse que está aí na tela, que a gente vai falar um pouco sobre eles, tá? Então, usinagem, certo? Conformação mecânica, forjamento, extrusão. E aí, forjamento e conformação são bem parecidos. Extrusão, trefilação, laminação. Com relação à usinagem, se dá por meio da remoção do cavaco. Vou passar mais na frente, no próximo slide,
né, ilustração de como se dá esse processo. Então, remoção de cavaco da peça, ou seja, processos os quais geralmente são empregados para a finalização da peça, um acabamento da peça. Conformação mecânica, sua principal característica é mudar a forma de uma peça sólida para a forma desejada, aplicando uma força externa. Forjamento pode ser de dois tipos, por prensagem ou martelamento. E é uma força também, por isso que eu disse muito parecida com formação mecânica, é uma força aplicada sobre uma peça para modificar o seu formato. Então, nas duas, aí a gente aplica uma força externa para alterar o formato do produto. A diferença é que a conformação mecânica ela é utilizada no processo a quente do material. Já o forjamento não, né? Quer dizer, e até depende do material que está sendo utilizado. Por isso que é a importância de saber qual o tipo do material, né? Que aí a gente, sua propriedade, né? Propriedade do material. Tá? Extrusão. Nessa peça é empurrada contra uma matriz, parte do maquinário responsável por entrar em contato com a peça e conformá-la, moldá-la, certo? Para que saia por um buraco de formato desejado. De certo, este processo forma barras, eixos, entre outros, né? Tubulações no geral. Trefilação. Neste caso, a peça é puxada contra a matriz, sendo o inversor da extrusão, né? A extrusão empurra e a trefilação puxa a sua matriz. Esse processo serve para fabricar peças mais finas do que na extrusão, como por exemplo fios e arames. E por fim, laminação. Bem sucinto, bem rápido, bem prático, para se obter chapas metálicas. Tá? Então aqui, gente, a gente vê aí a ilustração, tá, dos tipos de processos. Então a usinagem, se a gente olhar aqui, tá, vou passar o mouse aqui, esse aqui é o material que está sendo usinado. Então nós temos uma máquina, né, geralmente com eixo rotativo, onde essa peça é fixada, e nós temos aqui a peça que dá o acabamento. Então tem que ser um material mais resistente do que o que está sendo moldado, né, usinado. E a gente vai dando aqui o acabamento, vocês estão vendo aqui, certo? E aí a gente deixa a peça da forma que a gente bem entender também, certo? Então isso é o processo de usinagem, tá? Conformação, tá? Aqui, por exemplo, nós temos uma matriz, certo? Matriz essa parte de baixo. Nós temos a chapa, o material que deseja-se ser conformado. E nós temos a punção, que é a força externa que está sendo aplicada sobre a chapa. Nós temos aqui duas peças de fixação, né, para dar sustentação e a peça não se mova, não saia do seu centro de aplicação. Tá? Forjamento, deixei duas imagens aqui porque forjamento por martelo e por prensa, certo? Então, material quente, tá vendo? Então aqui o material aquecido para que a peça seja forjada, seja moldada, tá bom? Extrusão, né? Então nós temos aqui um molde, tá? O material, aqui o alimentador. Geralmente materiais plásticos, é muito comum que se veja isso, materiais injetados, né? Materiais plásticos, poliméricos, tá? Então é muito comum que se veja isso, né? Então nós temos aqui o molde, certo? Nós temos um alimentador e temos uma rosca. Professor, para que é essa rosca? Essa rosca é transportadora e faz com que o material seja empurrado e passe pela sua matriz, tá? Então aqui nós temos extrusão. Estampagem, tá? Material bem parecido com a conformação, mas só que o material trabalha a frio, né? Então a gente coloca o material dentro de um molde também, certo? Coloca a chapa aqui. Então essa prensa ela vai aplicar uma força sobre a chapa e vai fazer com que essa chapa ganhe o formato desejado de acordo com o seu gabarito. E por fim, processo de laminação, né, gente? Como a gente falou, para fabricação de chapas. Então temos aí dois cilindros,
girando em sentidos opostos, onde a base, a matéria-prima, que é a chapa, uma chapa enorme de aço, uma barra enorme de aço, é colocada. O material, como os dois cilindros giram em sentido contrários, ela puxa, tá? Esse material, e esse material vai ser laminado, sua espessura tende a diminuir. É assim que a gente chega no tão conhecido e utilizado nas cozinhas, nas nossas cozinhas, né? Fazer aquele frangozinho frito ali no forno, né? Coloca ali o papel alumínio em volta. Então é a partir disso aqui, desse tipo de processo, que chegamos ali ao papel alumínio, certo? Então, gente, é isso, um pouco do processo de fabricação, bem resumido, né? Claro que quando a gente está estudando isso aí, a gente vê bem a fundo como são trabalhados esses processos, mas o que é importante aqui é que a gente entenda, conheça, né, a essência do processo de fabricação. Então, gente, até a próximo vídeo, próxima aula. Fiquem com Deus.